É só pesquisar no YouTube só. Amigo, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama, tá? Já, às 4 horas da tarde, a bola rola para Vasco Às e 4 horas da tarde, Corinthians domingo pelo foi Campeonato Brasileiro. É jogo decisivo para o Vasco da Gama, um tabu de 19 anos está na mesa. O Vasco da Gama não vence o Corinthians dentro de São Paulo desde 2007. O Vasco ainda não venceu o Corinthians dentro da Arena Itaquera. E a gente espera que, é claro, hoje esse tabu caia. Imagina vencer o Corinthians dentro da Arena Itaquera, após um julgamento da STJD punir o Corinthians com a perda de mando de campo e, na sexta, reverter essa decisão e liberar o Corinthians de mandar o jogo contra o Vasco na sua casa, tendo ainda o técnico Fernando Diniz na beirada do campo. É muita coisa boa em um jogo só, né? Um prato cheio. Amigo torcedor vascaíno, essa é a grande realidade e, é claro, a gente vai falar muito sobre isso aqui no canal, trazer inclusive a perspectiva dos atletas para enfrentar o técnico Fernando Diniz na beirada de campo hoje, mas do outro lado. Você terá pela frente um Acorda Vascão, primeiro vídeo desse domingão, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo torcedor vascaíno. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E temos o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando assim pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha, claro, fazer parte da nossa família. Show? Vamos embora então, amigos, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, que eu tenho a minha posição, eu já deixei muito bem claro a todo mundo que acompanha o canal, que o meu objetivo aqui é falar de Vasco da Gama, seja no profissional, no sub-20, no futebol de areia, no futebol de salão, no basquete, é um canal de Vasco. E quando temos as principais informações do Vasco, independente da modalidade, eu vou trazer, sejam glórias ou derrotas vergonhosas, que façam com que nós, como torcedores, liguemos o sinal de alerta. O Vasco da Gama ontem, ele entrou em campo na modalidade do futsal, pela Copa LNF, a Liga Nacional de Futsal. O Vasco hoje tem um projeto de futsal nas mãos do Eduardo Cassiano. E eu falo nomes porque, volto a repetir, eu não tenho rabo preso com absolutamente ninguém. E respeito todo mundo, mas tem que dar nome, porque é o responsável pela pasta. Se eu viesse aqui na manhã desse domingo parabenizar, eu daria o nome dele. Então, já que, e adianto, venho criticar, tenho que dar o nome. Entrei em contato com o Eduardo Cassiano semana passada e estou aberto, estou disposto a alugar uma sala de podcast, levar o Cassiano para a gente trocar uma ideia, que eu quero saber, porque eu sei que tem pontos positivos. O futsal do Vasco estava largado. O futsal do Vasco, na gestão do presidente Pedrinho, que tem o Eduardo Cassiano como vice-presidente de esportes olímpicos, voltou. Tá com uma camisa linda da Quírios. Estou sempre ligado em tudo quando se trata de Vasco. Eu amo o Vasco da Gama, independente da modalidade. Só que, me desculpe, há uma semana atrás, a gente teve o Vasco sendo rebaixado para o Flamengo no NBB. E ontem, a gente teve o Vasco enfrentando o Corinthians dentro do Maracanãzinho, que eu vou ser sincero, para que levar esse jogo para o Maracanãzinho? Que é muito bonito na teoria, mas na prática foi ridículo. O Vasco tem uma equipe limitadíssima, leva o jogo para o Maracanãzinho, não é feita uma divulgação correta, 1.600 pessoas estiveram no jogo, e o Vasco toma uma sacolada, uma goleada, 5-1 para o Corinthians. Uma vergonha, ao meu ver, para o Vasco,
que levou 1.500 pessoas para o Maracanãzinho num sábado à tarde. Uma vergonha para a instituição, que levou de 5 para o Corinthians, e uma vergonha para os torcedores que saíram de sua casa para assistir o Vasco da Gama sendo goleado. Então foi uma vergonha de ambas as partes. Informação aqui, o Raul Rocha, até um profissional do Vasco Futsal, se manifestou pedindo desculpa à torcida do Vasco por vexame que aconteceu ontem, mas não dá. Então volto a repetir, Eduardo Cassiano, já que o Vasco agora se despediu da Liga de Futsal Nacional, creio que agora está mais tranquilo, trocar uma ideia, cara. Trocar uma ideia, o canal está aberto, quero ouvir você, quero te ouvir. O que está sendo feito no projeto futsal? O que está sendo feito no basquete? O que está sendo feito, vou falar na minha modalidade que eu amo, que é o futebol de areia. O que vocês estão fazendo com o futebol de areia? Porque tem jogador aí, craque, saindo do Vasco da Gama, do beach soccer. Parceiro que estudou comigo no colégio, que é melhor do mundo, Giuseppe Júnior. Cadê o Catarino, vascaíno fanático que não está mais no Vasco? Então, o canal está aberto, Cassiano. Quero muito conversar com você. Porque ontem tomar de 5 para o Corinthians no Maracanãzinho, sinceramente, não dá. Mas, bom, vamos falar sobre Vasco da Gama de futebol de 11. E quero começar com essas imagens da tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco inicia a 13ª rodada na 10ª colocação, com 16 pontos conquistados. Tivemos ontem 4 partidas já acontecendo. O Botafogo empatou com o Internacional, resultado muito bom para o Vasco, porque o Botafogo fica apenas um pontinho de distância e o Internacional não cola no Vasco. O Bahia entrou em campo contra o Santos, empate 2-2, resultado bom também para o Vasco. O Remy entrou em campo contra o Cruzeiro e foi derrotado, resultado que difere, o Cruzeiro só está se aproximando. E o São Paulo entrou em campo contra o Mirassol e venceu 1-0, um resultado chatinho ali para o Vasco da Gama, mas também nada muito importante. O Vasco agora, às 4 horas, entra em campo contra o Corinthians. Qual é a situação? O Vasco tem 16 e o Corinthians tem 12. Se o Corinthians vencer, o Corinthians vai a 15 e aí se aproxima do Vasco. Se o Vasco vencer, o Vasco vai a 19. Com 19 pontos hoje, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro atual, o Vasco da Gama ele vai para a 7ª colocação do Brasileirão. O Vasco não ultrapassa o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense tem 6 vitórias, o Vasco tem 4. Então não consegue ultrapassar, porque vencendo chegaria à sua 5ª. E o número de vitórias é o segundo critério de desempate, o primeiro critério de desempate. Então o Vasco vencendo hoje, o Corinthians às 4 horas, o Vasco parcialmente ficará na 7ª colocação. Para mim já é ótimo. Vai a 7, vai a 19, vai a 7ª colocação, 19, abre 7 do Z4 e na atual conjuntura do brasileiro ficaria a 2 pontos do G5. Então o Vasco ficaria a 2 do G5 e abriria 7 para o Z4. Eu acho que esse jogo de hoje ele vai determinar muito bem o caminho que o Vasco vai traçar no Campeonato Brasileiro. Seria lindo o Vasco da Gama vencer essa partida para se aproximar da parte de cima e acho que também para espantar um fantasma que está na hora de espantar, de não vencer o Corinthians dentro de São Paulo. A última vitória foi em 2007, o Vasco nunca venceu o Corinthians dentro da Neoquímica Arena, isso é um absurdo, isso é um descaso da instituição Vasco da Gama e está na hora. Eu espero que hoje, sinceramente, isso aconteça. Eu acho que os jogadores eles não têm que ter motivação. A motivação deles tem que ser a torcida do Vasco, vestir a camisa do Vasco da Gama, o salário que eles têm recebendo em dia todo mês. Mas, falando em motivação, do outro lado tem, que é o técnico Fernando Diniz. Será uma tarde de reencontro. Alan Saldívia, nome indicado por Fernando Diniz, hoje é o zagueiro titular. Rojas, nome mapeado pela diretoria e aprovado por Diniz, conversou com o técnico antes de assinar e hoje é titular do Vasco. Tem ainda o Nestroça, né, que o Diniz ligou ele diretamente para o jogador para convencê-lo a fechar com o Vasco. Tem o Brenner, que também foi uma indicação direta do Diniz, que falou com o Diniz antes de acertar com o Vasco. Jogadores que o Diniz teoricamente gosta. Mas tem também dentro do elenco vários jogadores que o Fernando Diniz não gosta. E que os jogadores não têm apreço por Diniz. Talvez não gostaram é uma palavra forte. Fala baixinho, hein? Mas eu sei que tem o tal de Léo Jardim. Eu sei que tem o tal de David. Eu sei que tem o tal de Lucas Piton. São baixinho, tá? Mas tem a rapaziada que não gosta do Diniz. Não é que não gosta do Diniz, mas estava um pouco cansado de ouvir. Isso é informação, tá?
Isso é informação. Tinham atletas que já não aguentavam mais o técnico Fernando Diniz. Então, amigo, pode ter certeza. Esses Eita, calma, jogadores, Matheus. a partida de hoje, estão motivados. E a informação é, inclusive, essa. É papo de bastidor mesmo. Alguns jogadores do Vasco estão motivados para derrotar o Corinthians do técnico Fernando Diniz nessa tarde de hoje. Porque envolve muita coisa. Envolve o Diniz do outro lado, um técnico que muitos jogadores ali já não aguentavam mais ver.